Hoje nós teremos um assunto bem legal. Boa noite, bom dia, boa tarde, boa noite de novo, porque tem muita gente que assiste a qualquer hora. Hoje nós teremos um assunto bem interessante. O saga, sagar, os sagas. Então assim, ó, é tão variada essa pronúncia. Então assim, ó, quanto à pronúncia do saga, sagar, sagas. Então assim, ó, eu vou ser bem sincero. Eu digo saga, sagar, sagas eu acho que eu não tenho, eu ainda não consigo meio me familiarizar com este nome, mas eu consigo me familiarizar muito bem com a técnica. Acho que a técnica é uma coisa bonita, que é uma técnica que tu aproveita peças que tu já tem lá, que tu não queres mais, é uma peça barata para fazer, e é uma peça cara para vender. Por quê? Porque ela tem muita história. Ela tem muito assim, ó. Ela existe duas, aliás, como tudo existe várias correntes, né? Primeira que eu tenho e que ela surge lá no Egito em torno de 3.000 a 1.500 antes de Cristo. Depois ela surge claro que como tudo tem uma história, nunca se sabe bem se tem noção mais ou menos das épocas, né? Mas nunca se sabe se é exatamente isso, né? E depois ela surge em 960 antes de Cristo na China. Aí surge no Japão. Então o que ela é? Na verdade, o que é o saga? O sagar? Nada mais é do que uma mufla, é uma placa, é uma caixa de areia, aonde eles colocavam, aqui já vem os chineses, mas depois eu vou voltar lá no Egito. Os chineses fizeram uma caixa de areia e punham as peças ali dentro, porque isso ele era queimado em como é que se diz, com madeira, com lenha, tá? Então tinha a fuligem, e aí sujava as peças que eles pintavam. Você sabe que os chineses são, né, o pessoal da perfeição. Então, como aquilo ali estava sujando as peças que eles faziam a porcelana, que a porcelana nada mais é do que o feldspato com caulim. Tá? Então, como eles faziam aquelas peças lindas, estou falando agora na China, tá? Depois eu volto lá no Egito. Então, quando eles começaram a fazer aquelas peças, aquelas canecas, aquelas coisas lindas, que tudo deles é muito bonito, né? As coisas para chá são belíssimas. Então, assim, ó, eles começaram aquela fuligem, começava a sujar as peças deles. Então, e o que eles fizeram? Eles imaginaram em fazer uma caixa, colocavam a areia. Por que eles colocavam a areia? Porque a areia, inclusive a gente até se coloca em forno, viu? Na cama do forno, a gente coloca a areia, porque a cerâmica vai movimentar ali, quando ela começa a se sintetizar, que ela começa a formar peça, queimando aquela peça. Então aquela areia era para dar segurança na peça. Então eles tapavam aquela caixa e punham no fogo e queimavam. Isto é o início que se tem da literatura, que pelo menos que eu consegui já ler. Aí vamos voltar, estamos na China, vamos voltar lá no Egito. Eu já li vários artigos que surgem entre 3.000 a 1.500 anos de Cristo. Por que surge lá no Egito? Como é que surge? Por que ela é primitiva? Tá? Por que ela é primitiva? Porque ela surgiu lá no Egito, 3.000 ou 1.500, nessa faixa, né? Que eu pelo menos não encontrei nada definido. Então, por que surge isso aí? Eles começaram a fazer as louças deles, as canecas, as cerâmicas, porque aí eles também começaram a trabalhar para utilitários, só que também sujava.
tinha aquele borrão, porque aquilo era feito dentro de um túnel, como é que se diz, fazia um buraco, né? Era a queima do buraco. Então eles punham ali dentro e aquilo sujava. E aquilo começou a incomodar eles. Então o que eles fizeram? Pelo menos o conhecimento que eu tenho, tá? Cada um, de repente, pode ter outra visão. Então o que eles fizeram? Eles fizeram bacias de cerâmica, tá? Eles faziam bacias de cerâmica, colocavam aquela louça ali dentro, colocavam outra bacia, para quê? E vedavam, tá? E vedavam. Para quê? Para que não entrasse nada daquela fuligem que estava queimando aquelas peças ali. Então, na verdade, o que aconteceu do Egito para a China? Eles foram aperfeiçoando. E hoje, qual é a nossa perfeição? Eu até procuro, mas eu não estou conseguindo encontrar. Se alguém encontrar essa nomenclatura, me passem por gentileza. Então aí começa a surgir. Bom, aí nesse meio tempo, antes do papel alumínio, aí surgiu o papel alumínio, mas antes do papel alumínio, eles faziam aquelas peças, faziam a peça normal, tá? E enrolavam elas num pano, e esse pano eles revestiam com uma meleca de argila. Eles ficavam com uma argila bem barro, e ali esbarreavam aquelas peças, tá? E colocavam no fogo, que até hoje se faz. E por sinal fica muito bonito. Eu fiz uma peça, depois eu vou mostrar pra vocês. Eu fiz uma peça que ficou muito bonito. Eu fiz até, eu brinquei. Eu brinquei. Você sabe que eu sou a doida da experiência, né? Eu usei a minha, que agora eu vou mostrar pra vocês. Eu usei Ai, hoje eu tô cansada. Eu usei o lustre de porcelana. Tá? Agora depois eu vou explicar. Mas vamos voltar lá que eu já tô indo por caminho. Então, as coisas foram evoluindo. Do Egito, dentro de uma bacia cerâmica, né? Barreavam vedavam com barro fazia nada mais do que a caixa que os chineses faziam. Claro, que o que acontece? Os chineses são mais delicados, quer dizer, eu não posso dizer que eles não fossem delicados, mas eles eram mais primitivos. Então, de 3.000 a 960, tem um tempo bom, né? Então, a coisa vai evoluindo como nós, era isso que eu queria chegar. Eu que tinha perdido o fio da meada. Como nós hoje, qual é a nossa múfula? Nós usamos papel de alumínio. Por quê? Porque é mais fácil, nós temos condições de comprar ali no mercado. Então, eu acho que tudo vai evoluir e a gente vai se condicionando e vai se organizando e vai estudando e vai fazendo um link daqui, um link dali, né? Então, por exemplo, eu vou mostrar para vocês agora, então eu dei uma leve história do que é o sagar, tá? Então, que eu acredito que tem essa evolução mesmo, que comece lá pelo Egito, né? E depois o povo vem desenvolvendo, vem conhecendo e vem aprimorando, como todos nós fizemos isso, né? Por isso que eu sempre digo que não existe o certo ou errado. O que é o certo ou errado? O certo, se eu fizer uma coisa com um estudo, que eu tenha fundamento daquilo que eu estou fazendo, o outro pode fazer a mesma coisa de outra maneira. E por que o meu vai ser o certo e o outro vai ser o errado ou vice-versa, né? Então, assim, do sagar surge depois o raku. Então, hoje eu vou mostrar para vocês assim, contei um pouquinho, falei um pouquinho da história. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês a família do sagar. Como surgiu, a gente já sabe por que surgiu. Eu vou mostrar uma peça, eu vou mostrar várias peças para vocês, tá? Essa aqui você já tem. Esta aqui é feita na porcelana.
Eu fiz uma peça em porcelana, fiz fiz uma placa. Isso aqui eu fiz até, eu acho que foi com barbotina. Eu fiz dois moldes, juntei, depois na hora da emenda eu resolvi que eu tinha que quebrar, aquela coisa toda, tá? Então este é a peça do... Eu já fiz várias. Quem rouba muito as minhas peças são as minhas filhas, porque eu faço essas coisinhas assim, ó, pequenininhas, ó. Rouba no sentido de porque gostam, né? Então eu gosto muito dessa coisa delicada, ó, dessa... E depois tu passa, depois do acabamento, depois a gente vai ver, tá? Então assim, ó, temos várias, aqui, ó, temos outra peça, que aqui é uma peça que eu fiz sagar, fiz essa semana essa aqui. Essa peça é uma peça de porcelana, que eu já tinha feito uma queima em alta, não gostei do resultado e deixei. Ela deve ter assim, ó, essa peça deve ter uns 2 ou 3 anos guardadas, esquecidas. Agora, como eu tinha que fazer eu queria fazer essa aula hoje, mostrar os diferentes estilos de coisa, e também tu vai fazendo, vai desenvolvendo, tu vai crescendo e tu vai descobrindo mais coisas. Esses dias conversando com o meu professor, e aí começamos a falar sobre a técnica, e aí se veio a história de aproveitar uma peça que já estava esmaltada, que eu não tinha gostado. Gente, eu achei uma gracinha. Ela ficou, ó, uma peça que foi aproveitada, tá? Ele ficou super delicada. Pelo menos assim, ó, é uma coisa que ela ficou bem delicadinha. Como eu gosto dessa coisa aqui, ó, ou eu gosto do bem delicadinho, ou eu agora vou mostrar pra vocês uma coisa bem agressiva. Eu não tenho assim como eu digo, eu não sou confiável nesse sentido. O que eu vejo, se ficou bom o resultado, né, eu sei avaliar por que eu gostei. Então aqui eu usei só o carbonato. Então por que eu digo que ela é uma peça barata? Porque eu uso o oxocarbonato e eu uso papel alumínio. São coisas baratas, coisas que qualquer um de nós podemos ter, qualquer um de nós podemos fazer. E mais, ela é uns 680 a 780 de temperatura. Gasta-se muito pouca luz. Gasta-se muito pouco, o gasto da luz é pequeno, né? E ela tem um valor. Ela é uma peça, não sei se porque ela foi esquecida e agora ela está ressurgindo. Tem muita gente no Brasil fazendo coisas muito bonitas. Tem coisas lindas agora. Tem coisas muito bonitas, muito trabalhadas, muito... É assim, ó, é tudo, né, muito estudada, né? Mas é uma peça legal de fazer, é uma peça que todo mundo que tenha forno não tem erro, porque não estraga forno, não estraga nada. O que vocês têm que fazer? O que eu faço? Eu faço as minhas peças, enrolo bem ela no papel alumínio e eu coloco ela dentro de uma bacia, dentro do forno. Por que eu coloco? Porque aquela fuligem que o alumínio, claro, o alumínio vai queimar, vai se decompor tudo aquilo ali, fica uma cinza. Então, para não cair no forno, para não sujar o forno, eu coloco ele dentro de uma forma que eu tenho de cerâmica, e ali tu pode empilhar uma em cima da outra, que não tem problema nenhum, não vai dar problema, né? Então, é uma coisa boa de fazer. É uma coisa que tu pode aproveitar uma peça que está lá esquecida e tu pode fazer uma peça bonita. Então, eu vou mostrar para vocês agora essa peça de cerâmica que eu tenho, que assim, ó, eu sou muito de fazer, guardar e depois a coitada vai ser torrada novamente. Essa peça aqui é uma peça de terracota. Ó. Ela é... Não sei se ela não é tão velhinha quanto a dona, entendeu? Ó, então é uma peça assim, ó, ela ouve assim, no tempo que eu não tinha feito o curso com tasto, ó, ela fazia isso aqui, ó. Isso aqui é erro de fazer. Quem puder fazer, olha, tá começando, quem puder fazer o curso do tasto, faça. Eu fiz, é maravilhoso. Não tô ganhando nada pra fazer, mas ele é maravilhoso, então eu acho que vale a pena, o que é bom a gente tem que dizer. Então olha aqui, ó, eu fiz essa peça de cerâmica, esmaltei isso aqui é de baixa, viu? Isso aqui é trabalhado em baixa.
Toda ela foi trabalhada de baixo. Ela, ó, tem anos. Esses dias eu fazendo as minhas queimas, as minhas experiências do sagar, eu comecei a usar, bom, eu não vou usar o que eu usei nesse aqui, por exemplo, que foi os carbonatos. E como eu tenho muito mesmo, mas maravilhas em lustre de porcelana. Tem uns que já estão assim duros, que eu tenho para mexer neles, eu tenho que... Porque eu trabalho com o vidro e o vidro fica muito bonito com lustre de porcelana, que é outra coisa, que parece caro, mas não é caro, porque ele rende muito. E uma coisa que dá bem pra gente investir nisso aí, numa queima de baixa. Tudo que for de até 1000 é muito bom, gente. Ela é rendosa, tá? Ela é, tu sabendo trabalhar, ela é bonita, tá? Então, alguém perguntou qual o curso? Curso? É. Não entendi. Ah, o do Tácito, é sobre placas. Então aqui, ó, o que eu usei aqui? Eu tinha aqui é um carmim, ó. Aqui, não sei se dá pra vocês verem, aqui é um carmim. Este outro, eu acho que não tinha mais nem rótulo, não sei nem o que era. E como ele estava grosso, eu coloquei ele, tá? Eu coloquei o lustre de porcelana aqui em cima. Abri uma massa cerâmica, tá? E trabalhei com ele. Olha que maravilha que ficou. Eu, pelo menos, gostei muito. Eu acho que deu um bom resultado. E isso aqui só tem lustre de porcelana. Claro, para tu fazer a placa, tu tem que ter a técnica, tu tem que saber direitinho como é que se faz. Não é chegar isso e jogar o barro aqui em cima, tá? Então, tu tem que ter um processo de como fazer isso aí. Não é uma coisa só, eu abri a placa e... Não. Como tudo tem que ter técnica. Então, o que aconteceu? Eu acho que foi uma peça... Vocês imaginam o seguinte, agora eu vou parar para explicar, só para concluir com vocês, o quanto é bonito e é uma coisa barata e é de um charme incrível, que vocês podem levar até para casas de decorações, lojas. Vocês compram aqueles vasos que a gente compra na floricultura, que tem lindos, maravilhas, tem grande, tem pequeno, que ali, aquelas peças são queimadas em torno de 800, 900, ela é só biscoitada. Se vocês usarem ali naquelas peças, por dentro, se for para flor, não pode, né? Mas se for para decoração, vocês passem um transparente nele, tá? Passem um transparente nele, queimam, e depois por fora, como eu fiz isso aqui, ó, vocês podem trabalhar, fazer isso aqui. E fazem, claro, tem que fazer a mufla para ter esse resultado, tá? Então vocês não só... Eu toquei assim, gente, eu fui assim, ou dá tudo ou dá nada. Ou fica uma coisa boa ou fica uma porcaria, né? É bem isso aí. Então, o que te custa se tu tá estudando, se tu tá vendo, não precisa tu comprar um vaso grandão. Faz uma pecinha pequenininha, compra um vasinho pequenininho. Tu não tem como fazer o vaso, tu não tem a massa, mas tu passou ali e tu encontrou um vasinho. Quem não tem um vasinho de cerâmica, de terracota em casa? Todo mundo tem. Então, essas coisas assim, ó, até mesmo para botar na sala de enfeite. É que nem, por exemplo, esse aqui, ó, que agora eu vou falar. Isso aqui são pecinhas que eu compro de faiança, que são peças baratas, são peças bonitas, que vocês podem fazerem o sagar aqui, que agora eu vou mostrar para vocês. Então, isso aqui, vocês podem fazer o sagar, ó. Esse aqui é um conjuntinho, acho que eu até já mostrei aqui. Isso aqui é um conjuntinho de mesas. Fica assim, fica bonitinho, fica charmosinho em cima de um detalhezinho, né? Por exemplo, essa peça aqui, ó, esse é o sagar que eu fiz, ó. Ela tá... Eu gosto desta coisa assim, ó. Parece que tá suja e não tá suja. O que ela tá faltando aqui? Ela tá faltando o acabamento. O acabamento eu vou fazer como? Aí eu tenho que saber que tipo de acabamento eu quero para que ele fique com o brilho deste. Ó, este aqui é uma peça acabada.
Isso aqui é uma peça. Eu tenho muitos desses, mas eu não, eu vou, uns eu vendi, outros eu dei, e assim eu tô indo, né? Agora eu vou voltar eu vou retornar nessa linha. Então aqui, ó, vocês têm que, olha aqui, ó, vocês querem fazer uma peça, ó. Isso aqui foi bem interessante, ó. Eu vou dar só um pitaco para vocês. Isso aqui eu abri uma lata de leite em pó. E aí ficou tava aquele alumínio ali, eu olhei para ele olhou para mim e ele disse assim, tu vai me queimar, né? E eu, não é que eu queimei ele. E ele, olha que espetáculo ficou isso aqui. Ficou, aí eu fui lá, lavei para ver se não ia sair, não saiu. Ele ficou, ó, houve a redução assim, ó. Ficou muito, e é uma peça de faiança. Aí, ó, isto é eu comprei essa peça assim, claro, aqui. Aí vocês vão dizer, mas por que um é de uma cor e outra? Vocês não vão acreditar. Vocês não vão acreditar o que eu estou contando para vocês. O mesmo óculos que eu botei aqui. Agora eu pergunto, o mesmo. Tem assim, ó, eu fiz um potinho, eu até tinha separado ele, porque ele sobrou uma água. Por que deu isso aqui e isso aqui não deu diferente? Não sei. Não me perguntem que eu não sei te dizer, mas é o que aconteceu. Então, dentro do fogo, nada se sabe. Nada se sabe o que poderá acontecer. Mas acontece. E responder como? O que diz? Qualquer forno que peça é menos do que 1000. Sim! Todas as peças é menos de 1000 graus. Gente, eu só falo que a minha pesquisa é em cima até 1000 graus. Tá? Às vezes eu falo em alta porque eu usei uma peça de alta. Mas não é, no caso, aqui o Sagar é só baixa. É só até 1000 graus. Então assim, ó. Esta aqui, foi que eu falei pra vocês, ela era uma peça que ela estava inutilizada. Ela tava pra ir, não sei como. Ela não vai, porque eu não ponho fora, porque eu acho que eu sempre faço uma releitura em cima dela. Mas eu faço uma releitura dela em função da minha pesquisa. Eu quero saber o que aquilo ali vai acontecer. E só assim nós vamos aprender, gente. Se nós não fizermos isso aí, nós não podemos ficar, o que eu faço? O que eu acho? Não tem o acho. Isso não existe o acho. Fiz sagar e saiu da minha mão. Ah, faltou temperatura, meu amor? Faltou temperatura? Toda. Ou a temperatura que tu colocasses não era a adequada para o teu sagar. Então, por exemplo, esses dias eu comentei com vocês que eu tinha queimado, o que foi? Era um vidro. Que eu nunca imaginava como alguém poderia queimar um Fusen, queimar em 840 graus. E eu tive que queimar em 840 graus, por quê? Porque o meu forno não está aferido àquela temperatura que eu estava usando. Então aqui faltou temperatura, meu amor. O teu forno não está, né? Ou tu botou, talvez, tu tenha posto o que a indicação deu, que ela é de 660 a 780. Esse é o caminho. Essa é a queima dela. Mas e quem é que me disse que o meu forno está correto? Não? Então assim, ó, eu só posso dizer que está certo se eu aferir ela, se eu fui lá, medir a temperatura. Aí sim, aí sem problema nenhum. Ela vai te dar essa resposta. Toda e qualquer queima, viu, gente? Toda e qualquer queima. É muito fácil, por exemplo, na mufla. Quem trabalha com a mufla. Se vocês botaram na mufla e a mufla não abriu a temperatura, ou no forno comum, convencional, quando eu falo em convencional, é o forno cerâmico, tá? Então, quando ele não abriu, se eu tô com um esmalte de 1000, se eu tô com um esmalte de 700, se eu tô com um esmalte de 500, e ele não abriu aquela temperatura, faltou temperatura.
Não abriu a cor, faltou temperatura. Não existe outra coisa. Ah, mas esse esmalte eu comprei para brilhar e não brilhou. Se tu pediu para o fornecedor um esmalte X com temperatura X, ele vai te mandar a cor, tudo direitinho. Se ele não abriu contigo, ele não abriu, por que ele não abriu contigo? Ele não abriu contigo porque o teu forno não está correspondendo. É o mesmo caso do meu forno que não correspondeu à altura do vidro, que eu queimo o vidro em 795, queimava, agora não queimo mais. A princípio, que o meu forno estava correto, eu queimava 795 meu fusing e ficava perfeitinho. Hoje ele não queima mais. Tá? Então, vocês veem ali, eu passo queimar de novo a 700. Não, eu não levaria tanto. Eu acho que é uma coisa que tu tens que fazer isso aí. Faça uma queima direta, não precisa botar programa. Vai lá, zera o teu forno. Você sabe como é que se faz, né? Vai lá, zera o teu forno, põe o liga, determina a temperatura que tu queres e ali tu faz. 20 minutos, meia hora. O meu tá levando, o meu 840, o meu tá levando, se não me engano, tá levando 1h10, uma coisa assim. Mas se o forno tiver bom, eu tô falando em forno de vidro, tá? Porque de cerâmica já é outra história. Então, outra história não. É que o meu forno para queimar vidro tá assim. O de cerâmica não, graças a Deus. Então, o que acontece? Vocês têm que verem e dosando. Porque se de repente se tu recolocares a mais, por exemplo, no caso, o sulfato, se tu colocares a mais daquela temperatura, ele poderá sumir. Ele some. Tá? Então isso é uma coisa isso é uma coisa que tu tens que... Quem é que perguntou? A Ivone, acho que foi a Ivone que perguntou. Ivone, tá muito... Não sei, eu não posso dizer que tá muito. Eu não conheço o teu forno, tu que tens que ver. Qual é a temperatura que tu colocasse quando tu fez a tua saga? Tens que ver que temperatura que de repente eu sempre digo, o saga vai dos 650 a 780. Quer dizer, que se tu botar demais, por quê? Porque o sulfato, gente, por que não pode pôr a mais? Por que tem que ser correto aquela temperatura? Porque o sulfato vai queimar nisso aí. Se tu botar a mais no sulfato, então o que se faz? Tu sabe que o esmalte por que aqui vamos voltar aqui, ó. Por que aqui eu coloquei mais temperatura? Porque eu sei que o lustre de porcelana, ele vai, este que eu tô aqui, ele vai me queimar a 780. Tá? Então eu coloquei ele dentro daquele padrão. Se eu usar um sulfato, eu tenho que baixar, porque o sulfato chega a essa temperatura até 750, tá? 50, 60. Então, vocês sempre têm que acompanhar a temperatura daquilo que vocês estão trabalhando. Vocês estão pintando porcelana, tá? Vocês estão com uma peça de porcelana. Então, vocês não podem botar em 1000 numa peça de porcelana. Pintar a porcelana artística, aquela porcelana eu não sei dizer como é, aquela porcelana de arte, arte todas são, as das canecas, tá? Então, quer dizer, a porcelana não pode, quem pinta porcelana não passa dos 780, porque ele sabe que vai queimar. É o caso do vermelho, é o caso do ouro. Por que o ouro é a última peça que tu vai passar, depois de tudo pronto, tu vai passar o ouro? Porque o ouro queima muito baixo. Porque se tu queimar o ouro acima dos 750, 760, ele vai queimar e ele vai ficar preto. É a mesma coisa se tu botar ouro demais, ele solta. Ali na Ivone não foi ele não soltou, ele não saiu na mão, não foi porque estava em excesso. Não.
Pode até ter tido um pouco, mas ela tinha que ter ficado na peça. Eu não sei se ela ficou na peça ou não. Ela não me respondeu. Eu coloquei a 780. E saiu tudo, não ficou nada, não ficou mancha, não ficou nada. Aí tem que ver o que tu usou. Aí depois a gente vai conversar para ver o que tu usou, tá? A Ivone é minha aluna, uma rica aluna no curso, né, Ivone? Então, assim, mas eu te dou retorno, Ivone. Amanhã a gente conversa sobre isso. Então a gente tem que ver o que aconteceu. Ó, é bom que eu sempre digo que é muito bom quando dá erro, gente. E quando dá o erro, nós vamos ter que estudar mais. Porque quando não dá erro, que bom, deu certo. Aí quando dá errado, é a mesma coisa. Eu não sei se essa, que deu aquela peça que eu... Ué, subiu a peça. Tá aqui. Por exemplo, essa peça aqui, ó. Eu vou ter que estudar porque eu tô indignada com isso aqui. Porque isso não pode ter dado. O que eu fiz, não sei. Mas que eu tenho certeza que eu usei o mesmo produto, eu usei. Olha aqui, saiu na mão, ficou algumas... bom, ficou mancha. Tá, então é uma questão de tu acertar o que é. Ali é como tu colocou o alumínio, como tu enrolou aquele alumínio. Se ficou mancha, porque quando houve contato, ele ficou firme e ele prendeu e ele não houve, não entrou ali, ó, houve a queima, né? Grudou. É muito bom se colocar um spray de cabelo. É uma das coisas que pode se usar. Como tem outras coisas também muito boas que pode se colocar. Isso está no curso, Ivone. Aqui, ó, eu tinha outra peça, ó. Eu tinha outra peça que estava pintada. Que também eu fiz, isso aqui eu fiz assim, ela estava pintada que eu estava testando um esmalte. Eu queria um jeans, tá? Tudo de baixa, gente. Então, olha aqui, ó, eu queria um jeans. E aí, eu vou fazendo, quando vai sobrando... bom, o vermelho saiu? O vermelho é que saiu, vamos ver. O vermelho é um problema sério. Então, olha aqui, ó, o jeans, ó, eu queria este tom de jeans. Você sabe que eu adoro fazer cores, né? Eu adoro mexer, transformar, enlouquecer as cores. Aqui eu peguei, tinha sobrado, quando eu estava fazendo, que eu mostrei pra você, isso é, ó. Quando eu estava fazendo esta peça aqui, tinha ficado no pincel, que eu tinha tirado lá o lustre, ficou, aí eu peguei limpando e fui limpando eu fui limpando aquele pincel para aproveitar tudo e coloquei só lustre e queimei. Claro, eu rolei ela no papel, fiz uma mufla dela, só ela, tá? Mas e aí, como é que ele não como é que se ele tá com o esmalte, por que ele não grudou a mufla aqui? Por que ele não grudou o alumínio? É muito simples, porque o esmalte de baixa, o transparente, ele vai reagir acima de 900 graus. Então, se eu desliguei o forno, eu sabia que aqui era um lustre de porcelana. Então, o que eu desliguei? Eu desliguei este forno a 780. Então, o que aconteceu? O esmalte lá não tinha começado a reagir. Então, por isso que ele não grudou. Se eu tiver com, por exemplo, com um material, fizer uma mufla com algo que vá queimar acima de 900, quando o esmalte começar a reagir, ele vai grudar, tá? Então agora eu vou mostrar pra vocês assim, ó, tô quase terminando, que eu vou mostrar pra vocês o seguinte, ó. Não sei se ficou claro, se deu pra entender. Não sei, querida, mas vou descobrir. Mas ele é totalmente diferente. E é o mesmo produto, mas eu vou voltar a fazer a mesma coisa. Vamos ver o que aconteceu. Estranho, né? Bom,
Eu vou contar para vocês o seguinte, ó. Como tudo evolui, e aí existe uma briga de técnicas. Ah, essa surgiu primeiro, essa foi... Aquela história do ovo da galinha, não interessa. Aí, o sagar é uma mufla. A peça tem que estar ali dentro, com um volta, com uma mufla que vai cobrir ela, e ela não vai entrar ar, ela não vai entrar sujeira, ela não vai entrar nada. Então, ela vai te dar, conforme o produto que tu usou, ela vai te dar, no caso, este efeito. O que tu usou. Agora eu vou mostrar para vocês, eu não sei se ele é o primo rico ou se ele é o primo pobre, só que eles se dão muito bem um com o outro e é muito legal. Que é, isto aqui é o raku. Essa peça, gente, eu não sei se vocês, como tem muita gente que já me acompanhou, eu não sei se eu já falei para galera, eu já falei isso para vocês, que eu não sei se foi 2001 ou 2002, que eu abri um ateliê com uma amiga minha, amigona, até hoje, e graças a Deus, né? E aí veio a Josefina de Porto Alegre, uma pessoa que entende muito de arte, uma artista fantástica, né? E ela veio nos dar um curso de raku. E nós fizemos este raku na rua, na esquina. Olha, era cômico. Chegava a parar os carros para ver nós. Caí junto um monte de gente. Era um fuzuê. E aí nós, com uns baldes, eu com o forno lá dentro, lá dentro do ateliê, com a pinça, chegava lá, tirava aqui, claro, toda aparamentada, né? Tirava a peça e levava lá pra rua, porque isso aí ia sair uma fumaça incrível, tá? E o que eu tinha feito? Essa peça eu usei, ó, esmaltes. Isso aqui tudo é esmalte de baixa, tudo de 1000 graus. E o outro, aqui onde está mais escuras, ela não ficou totalmente escura. Agora eu vou mostrar aqui para vocês. Ó, vocês observam que aqui está mais escuro, aqui está menos escuro. Porque era longe do... Eu desligava lá em 1000 graus. E para cair, quando tu tira ele do forno, ele cai bruscamente. Ele cai assim 30 graus sem brincadeira. Quando eu cheguei a colocar ele dentro do latão, para ele prender fogo, ele já tinha partes que estava fria, tá? Então, ele é, por que eu digo que ele é o primo rico ou o primo pobre, ou o irmão, seja lá o que for? Só que ele tem uma queima inversa ao que tem o sagar. Enquanto o sagar tu tens que cobrir aquilo para não pegar a sujeira, tá? Para não pegar tu fecha ele e para ele ficar, para ele queimar, para os efeitos pretos é aqueles que eu coloquei, né? A cor é o que eu coloquei. Aqui, por exemplo, este é a cor que eu coloquei, né? São os elementos que eu coloquei que me deu esses tons. O raku, aonde tu não pintares ele vai ficar, ele vai agarrar aquela sujeira, vai queimar aquela sujeira, vai fazer a redução ali. Então ele é exatamente o inverso do sagar. Então vocês veem que como é interessante. São duas técnicas de baixa, até 1000 graus. Claro, aqui, nessas peças aqui compradas de faiança, eu já fiz muito raku. Mas eu já fiz muito raku. Muito mesmo. Então, assim, se vocês pegarem essas peças aqui, ó, e jogarem um branco fica lindo, gente. Fica lindo, um branco fica lindo. Se vocês jogarem um metalizado de baixa, que tem uns metalizados de baixa bem legais, né? Então, tu consegue fazer coisas muito bonitas e que não são caras e que são de uma... Quem não quer uma peça de raku? Quem não quer uma peça de sagar? É só quem não entende, porque ela faz a diferença.
ela faz a diferença. Não estou dizendo que a esmaltação não seja. Não é isso, por exemplo. Gosto muito disso aqui. Esmaltadinho, com esmaltado, com de baixa. Isso aqui para mim aqui eu queria testar este verde com este vermelho. Tá? É 1000. Aqui, ó, aqui eu gosto muito dessas coisas assim. Coloquei, vendi, passei, né? Então, é o estilo que eu gosto. Então, gente, vocês veem que tem muita coisa. Deixa eu tomar uma água. O que diz? Vamos ver se consigo. Acontecimentos. É verdade, acontecimentos. Então, gente, eu acho que eu mandei um recadinho aí para vocês sobre a história do Sagar, a economia, o que ele nos rende. Eu posso dizer porque eu vendo. Porque eu vendo. Eu tenho um bom retorno dessas peças. Eu não vou dizer o seguinte, o que eu vendo todos os dias uma, não. Mas é uma coisa que eu vendo. Se não tiver, como eu faço mais a opção pelo estudo, pela pesquisa, eu não faço, o meu foco não é a venda. Não é a venda da peça em si. Tá? O meu foco é o estudo daquela técnica. Então, por isso que eu me dedico bastante a isso aí, acho que é bastante interessante, que a gente tem que descobrir que existe mais coisas. Tá? Não existe mais coisa do que prata e caneca. Não estou dizendo que não se faça. Se faz e se ganha dinheiro. Tudo que se faz, bem feito, com carinho, com técnica, com responsabilidade, com respeito, tudo te dá retorno. Tu pode ficar, não pode ficar rica, mas também aí é uma escolha, né? Eu não sei qual, aí depende do valor de cada um que lute pela sua, né? Cada um lute pelo que quer, mas eu acho que a gente tem que começar a descobrir que existem técnicas baratas, existem técnicas bonitas, existe que a gente tem que fazer. Vocês veem que coisa linda, eu fico encantado. Eu me volto lá no Egito, 3.000 anos antes de Cristo. Eu chego lá na China, 960 anos antes de Cristo. Que eles estão ali caminhando com aquilo ali, com aquela mesma coisa que hoje nós temos essa facilidade de abrir um caminho, um estudo. Então eu não me canso de fazer. Vou ser bem sincero com você. Não me canso de fazer. Se eu tiver que fazer 10 vezes esta coisa aqui que alguém me mandou, esta peça aqui, eu ainda vou dar a resposta para vocês. Se eu conseguir achar. Que eu não sei se eu vou achar. Mas é um erro? Não sei. O que deu errado? Não sei. Era o mesmo. Olha, tenho tanta certeza que eu estou dizendo a vocês que era o mesmo produto, porque eu estava só com... Pena que eu guardei. Eu aguardei ele para fazer. Eu fiz uma meleca dele, tá? Num potinho. E aí eu sempre, quando sobra, eu nunca boto fora. Jamais eu ponho alguma coisa fora. Eu deixei ele para fazer outro que eu saísse, porque era um azul. O interessante é que ele era um azul. Então eu não sei. Aí é aquela coisa, aí é a pergunta. Será que realmente ele era um cobalto? Será que quando eu comprei realmente ele é um cobalto? Será? Não que a pessoa que tenha me vendido teria me passado para trás. Não é isso. De repente, quantas vezes a gente vai fazer uma coisa e põe no lugar errado? Esses dias eu queria me matar. Eu tinha encomendado um estanho. Olha que estanho é caro, gente. E eu tinha uma titica de estanho assim no meu potinho. E eu olhei assim por cima, o potinho do estanho. Eu tinha comprado o estanho para completar aquela coisa que eu uso muito, estanho. Não é que eu coloquei. E aí, para misturar, para ficar tudo harmoniosamente correto, eu não lembro o que era, não me lembro o que era, outra coisa branca. Quando eu olho pro rótulo que estava escrito ali, era o outro produto e não era mais o estanho.
Então, será? Para vocês verem que eu comprei, eu tô dentro do meu ateliê, eu não tenho ninguém que faça comigo, eu fiz isso aí. Aí será que esse produto, por isso que eu quero testar de novo. Como eu tenho de vários outros fornecedores, eu quero ver, eu não estou dizendo que o fornecedor teria me mandado errado. O problema, de repente, foi lá, quando ele embalou, que ele embalou uma coisa e botou o nome errado. Então, poderá ter acontecido isso aí. Porque jamais um cobalto vai sair isso aqui. Jamais. E jamais também sairia isso aqui. Aqui era aquela plaquinha que eu coloquei, que eu disse para vocês, que eu coloquei da lata de leite. Então as coisas acontecem. Ah, eu fiz e deu errado, e aí? Ai, que nojo! Eu posso até ficar com raiva na hora. Mas eu tenho que voltar lá e fazer de novo. Se é que tu queres fazer a coisa bem feita, se é que tu queres fazer a coisa certa. Mas eu acho que ninguém fica querendo fazer coisa errada. Ninguém brinca com as coisas assim, ó. É caro. Ele não é tão caro como a gente pensa, mas para botar fora é caro. Mas a pesquisa, por mais que não dê certo, sempre se aproveitou. Sempre se aproveitou. Eu quando olho essa peça aqui, ó, que eu tenho esta, isso aqui pra mim assim, ó, que isso aqui rachou, né? Então a gente sempre, eu não fiz isso, porque a argila não era boa, porque sempre a gente põe a culpa no terreno do outro. Aquilo ali aconteceu porque eu não sabia fazer uma placa, é uma peça antiga, mas não interessa, eu não sabia. Então o que eu recorri? Por isso que eu fiz propaganda e quero ver, faltam 10 minutos, eu quero ver e aconselho vocês a assistirem, porque ele é maravilhoso. Então, depois que eu fui fazer a oficina do Tácito Fernandes, graças a Deus, eu não tive mais esse tipo de problema. Porque ele é muito bom. Então a gente tem que ouvir ele. E a gente tem que ver. Aí eu vim pra casa, fui lá, fui longe, é caro, mas vale a pena, né? O caro é muito relativo, né, gente? Então acho que a gente tem que aprender. E a gente tem que ouvir o outro. A gente tem que escutar o outro. Eu, pelo menos, acho que a coisa é por aí. O que diz assim, problemas não foi a posição no forno? Não, meu amor. Foi erro mesmo. Foi erro mesmo. Foi não saber abrir a placa. A posição no forno, pra ela te acontecer assim, se tu tá botando ó, ela tava plana, ela tava aqui. É quando ela foi trabalhar, né? Não. Se ela tivesse posição no forno, ela tinha quebrado todo, mas não foi o caso. Né? É porque eu não sabia fazer mesmo. É porque eu não sabia. Então a gente tem que aprender, a gente tem que estudar. É difícil? Mas é legal, né? Eu acho que é muito bom. Eu não me importo de fazer 10 vezes a mesma coisa, desde que no fim eu faça certo. Né? Meu povo, eu agradeço vocês muito, muito, muito pelas curtidas que vocês têm feito. Humberto também tem me dado um bom respaldo, né? É uma proposta legal dessa firma que está trabalhando comigo. Então eu quero agradecer a todos vocês que ficam me assistindo, que ficam me dando força, me dando coraçõezinhos e coisa. Isso é muito bom. E eu acho que eu gosto de fazer isso. Eu me sinto bem.